Estamos aqui. Eu tô com o cabelo bem arrumadinho, né? Hoje, porque eu fiz aquela hidratação, né? Passei aquele creme hoje de manhã. E eu estou assim. Eu não sei mexer muito bem na câmera. Assim não. Ó, tô assim. O cabelo está bem duro. Bem duro. Não tá com aqueles cabelinhos pra cima. Mas tá legal. Ó, vai filmar, sabe o que? Ah, pronto. Coitada daquela pessoa ali, trabalha o dia todo, trabalha isso, trabalha aquilo. Mas será que é coitado mesmo? Será que essa pessoa não está fazendo isso porque ela gosta? Por que quando você tira férias, você fica doido para voltar? Não sei, talvez não seja assim, né? Todo mundo, porque nós somos pessoas diferentes. Só que eu sempre, assim, não gostava de tirar férias, assim. Se eu tirasse uma semana, 2 semanas, estava bom pra mim. Porque a pessoa pensa, vou ficar dentro de casa mesmo, não vou fazer nada. Pra quê? Né? Forçar a terra assim, ó, fica bom, que a grama, ela vai nascer mais bonita. E eu tô querendo achar o raiz do problema, porque tá nascem umas coisas aqui, que tem uma raiz aqui que eu vou te contar, que é terrível. Acho que o amor é a única coisa que resolve todos os problemas. Só o da morte que não resolve, né? Porque a morte vai pegar a gente de qualquer jeito. Então, mas sem ser o da morte, o amor resolve tudo. Como que o amor resolve? Gente, se você convive bem com a pessoa, se você a ama, você a respeita. Apesar que os sentimentos se misturam às vezes, a pessoa pensa que ama, mas não ama. Aí vem o problema. Pensa que ama, mas não ama. O amor, pra mim, o amor é uma coisa assim, maravilhosa. O amor, ele é cheio de bondade, de misericórdia, de compaixão. Só que hoje o mundo, não é só hoje não, o mundo ele é cruel. As pessoas acham que podem fazer com as outras maldade o tempo todo, que elas vão sair impunes, que nunca vai acontecer nada com elas. Mas que é uma coisa pior do que a morte? Não é pior. Algumas vezes eu achava que a morte era a pior coisa que tinha para alguém. Mas hoje eu penso que a morte, você não sente mais nada, né? A pessoa não sabe de mais nada. Quando eu estava assistindo um filme e a moça ficou em coma, e quando ela acordou, a irmã dela foi contar para ela o que tinha acontecido com ela. Ela falou, não me lembro. Não me lembro disso. Eu me lembro às vezes você falar alguma coisa, mas comigo, porque enquanto ela estava em coma, o médico falou que poderia conversar com ela, que ela iria escutar. Então a irmã dela falava que era para ela voltar. Achava que a morte era a pior coisa que existia. Só que faz parte de uma vida. É quando coloca o fim à vida de uma pessoa. Aí quando passa alguma coisa assim, falando a respeito de que alguém morreu, aí eu paro e penso, poxa, acabou a vida, né? Acabou a história daquela pessoa ali. Aí com o tempo as pessoas choram, sofrem. Igual meu pai morreu. Aí eu
Claro, me lembro do meu pai o tempo todo. Amo meu pai até hoje. Mas só que no começo foi bem difícil, né? Eu sofria muito, chorava muito. Aí depois, hoje fica o quê? A lembrança do meu pai. Chorar, às vezes eu choro, dependendo, né, da situação. Me lembro das palavras do meu pai, do jeito que ele me olhava, do jeito que ele andava, com aqueles passos dele. Ele tinha uns passos assim, leve, como a alma dele era leve. Pelo menos pra mim. Igual, eu não posso falar em nome de todo mundo, porque, igual eu falei, nós somos pessoas diferentes, nós temos ações diferentes. Então, talvez eu não tenha visto ele ser com outra pessoa, né? Um tipo de gente que eu não penso, que eu não vi, não estava perto, mas pra mim, o jeito que ele quase não falava, ele era caladinho, e observava o andado dele, era aquele andado de gato, sabe? Aquele andado assim, de passos assim, firmes, mas silencioso. E ele não era, eu não via meu pai correndo de um lado para o outro, ele era assim, calmo. E eu comecei a aprender com o tempo, porque a calma do meu pai me irritava às vezes, sabe? E mesmo ele sendo alcoólatra, ele era calmo. E eu observava ele. E hoje, quando eu vou me lidar com alguma coisa, eu sempre penso assim no meu pai, eu penso nos passos dele leve, que ele tinha. Às vezes, teve uma vez, né, que ele estava almoçando. Aí, tinha uma pessoa chamando ele lá na porta. Eu falei pra ele assim, que eu sempre fui ansiosa, e a ansiedade faz com que a gente queira fazer tudo de uma vez só. A gente não seja calma, né? Aí, como ele era bem calmo, aí eu peguei e falei assim, pai, olha lá, tem uma pessoa te chamando, e ele estava almoçando. Aí ele olhou pra mim e não me respondeu, só fez aquele olhar assim pra mim. Aí eu falei assim, poxa vida, né, a pessoa se esgoelando lá, e ele ali almoçando, não fala nada nem pra mim. Aí ele tava terminando, eu falei assim, pai, tem gente chamando o seu lá fora. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mãe, mas eu não terminei de almoçar ainda, por que eu vou responder? Quando eu terminar de almoçar, eu respondo. Mas o senhor acha que a pessoa tem que ficar esperando o senhor terminar de almoçar para o senhor responder? Porque ele era proprietário de um negócio, né? Ele era sapateiro, autônomo. E um ótimo sapateiro. Aí ele falava comigo assim, do que adianta você ficar correndo? Do que adianta? Depois ele volta, se ele quiser e ele precisar de mim, ele vai voltar. Ele sempre me ensinou muitas coisas boas. E quando eu fico muito ansiosa, por causa da síndrome do pânico, eu procuro pensar na calma do meu pai, nos passos dele, até o jeito de olhar dele era calmo. Até o jeito de olhar dele era calmo. Eu, assim, eu nunca vou esquecer, também pra mim é um privilégio lembrar do meu pai, porque pensa bem, um homem que passava pra mim coisas boas. Quando eu bebi a primeira vez, a minha mãe se esgoelou, né? E com toda razão, que antes eu não pensava que era a razão dela. Aí meu pai, a única coisa que meu pai falou foi assim, minha filha, você é menina, menina não pode beber, fica feio, eu bebo porque eu sou homem. Ah, um pouco de machismo, né? Mas a pessoa que bebe muito assim, que não tem controle às vezes pela bebida, usa esse termo, né? De que o homem pode beber, o homem pode fumar e a mulher não. Meu pai sempre me ensinou muita coisa boa. E uma das coisas que meu pai me ensinou é que ele poderia estar velho tanto que fosse, mas que ele sabia amar. Ele amava minha mãe. Ele sentia falta dela. Porque quando chega um certo tempo, os casais começam a ser amigos um do outro. Às vezes a gente acha que tá tudo errado, que ele não ama mais porque ele tá no canto dele, ou porque nós estamos no nosso canto. Aí fica achando que tem outra pessoa, às vezes pode até aparecer outra pessoa, mas não.
Às vezes a mulher precisa trabalhar para ajudar o marido. Às vezes ela tem tanto problema. Eu via minha mãe trabalhando o tempo todo, minha mãe querendo mais e meu pai querendo menos. Meu pai, para ele, tudo estava bom. Aquela vida ali já estava boa, mas para minha mãe não. Então fazia com que minha mãe corresse para que ela tivesse mais coisas, para que nós tivéssemos mais coisas. E meu pai, para ele, tá bom, estava satisfeito. Então começou a compatibilidade de genes, né? Aí a minha mãe começou a se afastar do meu pai, dentro de casa. Meu pai começou a se afastar da minha mãe, mas ele sempre dizia que a amava. E sempre dizia que queria ela perto, mas ela nunca parava. Isso atrapalha os casamentos, não só o casamento, relacionamentos em geral. Às vezes nós queremos um irmão da gente. Poxa, olha, hoje é domingo, eu queria os meus irmãos aqui, as minhas cunhadas, os meus sobrinhos. Eu queria compartilhar com todo mundo da minha família a minha felicidade, meu bem-estar. Eu gostaria de compartilhar com eles, mas não dá. As coisas não são do jeito que nós sonhamos. Às vezes a pessoa tem uma família enorme. Eu já vi pessoas reclamando, falando assim, nossa senhora, chega e visita lá em casa o tempo todo, fica aquele monte de gente, eu tenho que ficar trabalhando o tempo todo. Aí você começa a pensar, poxa, eu queria tanto ter uma família grande, eu queria tanto que a minha família viesse na minha casa, que nós tivéssemos um churrasco enorme. Eu gostaria tanto que nós nos abraçássemos no domingo, nós falássemos um pro outro que nós nos amamos, mas a vida não é perfeita, a vida não é um conto de fada. O que é bom para mim, o que é um sonho para mim, pode ser um pesadelo para as outras pessoas. E nós temos que ter sempre em mente que nem tudo que é bom para mim, igual roupa. Às vezes a gente vai comprar um presente para alguém e a gente começa a pensar, será que essa pessoa vai gostar dessa calça? Porque eu já vejo ela com tal calça. Mas se for deixar, nós compramos um presente como se fosse para nós. Às vezes nem queremos dar o presente para a pessoa, porque a gente fica assim, poxa, mas eu me apaixonei por aquela calça, eu queria ela para mim. Mas às vezes você dá, a pessoa não gosta tanto. Por quê? Porque não é o jeito da pessoa, não é o gosto dela, foi o seu. E muitas vezes nós vamos pegar comida, e eu sou assim, vamos pegar comida, aquilo que eu gosto mais, eu acho que a pessoa gosta. Inconscientemente, eu coloco mais aquilo que eu gosto para a pessoa, quando eu vou servir a pessoa. Por isso que muitas pessoas perguntam, você quer mais? Porque se você for fazer um prato para a pessoa sem perguntar, você faz o seu prato dos seus sonhos, né? Você coloca as coisas que você gostaria que fosse para você. Ah, tá. Aí na Bíblia tá falando, faça para o próximo o que você gostaria que fizesse por você. Mas será que você realmente ama o próximo? Será que você vai querer que o próximo coma o melhor manjar e que você não comeu? Ou você vai querer que ele compartilhe da mesma felicidade que você? Não, não. Pode ser que muitas pessoas sejam assim, mas a maioria não faz isso, não é assim. E é triste, porque inconscientemente essas pessoas fazem dessa forma. São egoístas, né? São muito egoístas para tentar amar o próximo, por egoísmo, querem só para elas mesmas. Em toda família tem isso, em todas as famílias têm problemas, todas as pessoas têm problemas, todas as pessoas têm felicidades, todas as pessoas passam por momentos que você está passando. Não é só você que passa, não adianta você falar assim que é só você, que não é só você, porque muitas vezes eu pensava que era só eu. Depois eu comecei a olhar a minha volta, que até gente trilionário passa por tudo isso que você está passando agora. E às vezes isso conforta, né? A gente pensa, ah, não é só eu que passo, aquela pessoa passou e superou. Se eu fosse contar minha vida aqui, você chorava.